agora foi sua vez, hein? Cara, muito tudo bom, bem? cara, Como é que tudo você tá? jóia? Tranquilão? Beleza? Mais uma vez te encontrando aqui, hein? Né? Muito bom. Rapaz, estou aprendendo muito nesses caminhos de elevador aqui, viu? Que bom, muito cara. legal. E aí eu tava pensando, né, fazer uma pergunta, falei, quem sabe eu consigo encontrar o Tarek de novo do elevador aqui. Ô Tarek, em relação a dados não estruturados, eu tô pensando um pouco naquilo que a gente já conversou, né, nas nossas duas outras caminhadas, né, de elevador aqui. Como é que a IBM pode ajudar nesse desafio que é esse crescimento, né, exponencial dos dados não estruturados que as empresas têm que lidar agora no mercado, né? A IBM tem soluções para isso? Como é que ela pode ajudar as empresas, as instituições hoje em dia com esse desafio? Esse é um tema bem legal de se falar, sabe, Ricardo? Porque é o seguinte, hoje, assim, os dados só crescem. Então, assim, as empresas estão ficando digitais, está tudo convergindo para o mundo digital. Então, eu crio muito mais dados, eu preciso guardar esses caras em algum lugar. Claro. E, assim, a elasticidade é sempre para cima. Sim. Obviamente que a gente tem lá uns momentos onde você não está crescendo muito, mas é sempre para cima. Então, a demanda para armazenamento é sempre para cima. O que a gente tem de solução é basicamente ajudar os clientes ou as pessoas que querem utilizar as nossas soluções nesse momento de crescimento e de gerenciamento dessa massa gigantesca de dados, ter algo que facilite a vida delas. Então eu consigo crescer, eu consigo gerenciar, eu consigo manter o meu sistema de armazenamento de dados e esses dados não estruturados que geram uma demanda bem grande em relação ao tamanho de cada um desses dados, eu consigo fazer com que isso seja bem tranquilo na questão do gerenciamento, do armazenamento e principalmente da segurança. Que legal. E como é que funciona? Qual é a solução para a parte de armazenamento para esses dados não estruturados? Se você pensar o seguinte, hoje a nuvem tem uma infinidade de recursos. E como é que você faz essa elasticidade de crescimento? Então a IBM tem uma solução que ela aplica na nuvem dela e você tem isso dentro de casa. Então eu consigo ter a mesma solução com armazenamento de dados não estruturados, que a gente chama mais de objetos, né? Que você tem essa elasticidade tanto na nuvem quanto dentro da sua própria casa. Que legal. Como é que chama essa solução? Esse cara se chama IBM Cloud Object Storage. Anotou aí, IBM Cloud Object Storage. Vale a pena. Mas é uma solução bem interessante que ela já vem embarcada com um monte de tecnologia bem bacana do tipo proteção de dados, acesso, distribuição geográfica, então você consegue fazer réplicas, é uma solução bem interessante. Rapaz, isso é muito bacana, hein? Como é que é o nome mesmo? Deixa eu ver. IBM Cloud Object Storage. Bom, o nome do produto já facilita para a gente entender do que está falando, né? Isso é bom nesse caso, quando eu ouço o nome de produtos da IBM, é que a gente consegue já saber do que se trata o assunto, né? Então, para uma solução de armazenamento para dados não estruturados, é esse o nome que eu tenho que procurar, né? É esse cara aí. Eu ainda vou querer saber de você também um outro tema. E o uso desses dados? Cara, esse é um outro problema que para nós é um problema bom, que é um problema fácil de ser resolvido. Amém. Então, se você tem essa massa grande de dados que você tem que armazenar, por uma série de questões legais ou não, você tem que saber o que está ali dentro. Então, não adianta nada ficar armazenando um dado sem eu saber usar esse dado. Então, eu tenho uma outra solução para poder ajudar você a catalogar esses dados, a fazer índices e gerar insights em cima desses dados que estão armazenados. E ela trabalha junto com o IBM Cloud Object Storage? Não só com o IBM Cloud Object Storage, a gente atende uma outra gama de outros fornecedores até e dados armazenados em nuvem e sistemas de armazenamento de arquivos, tipo um NAS comum. Uau! É uma ferramenta bem poderosa que gera muitos insights em cima daqueles dados que você tem armazenado. Cara, isso facilita muito o grande desafio que a gente tem hoje, né, que as instituições, as empresas têm hoje, que é entender, né, como tratar essa exponencial tsunami, né, de dados não estruturados. Tratar e se beneficiar dela, né, em termos de informação para os seus desafios de negócio. Agora me conta uma coisa, qual é o nome dessa solução? Esse cara tem um nome bem sugestivo, se chama IBM Spectrum Discover. Quer dizer, vamos descobrir o que tem dentro do seu armazenamento. Legal, hein? Né? É mais um daqueles para você anotar também. Muito bem, pessoal. Pode repetir? IBM Spectrum Discover. IBM Spectrum Discover. Cara, que interessante. Quer dizer, juntos eu consigo, então, ter uma solução de armazenamento desses dados e com o Discover
obter os insights para fazer essa gestão. Exatamente. Que interessante. Isso é muito interessante na área de LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, Nossa, onde está você pegando, consegue ter a visão dentro do teu ambiente de armazenamento, alguns insights que geram relatórios específicos para essas novas demandas de segurança que a gente tem. Entendi. Eu tenho muitos clientes e parceiros que estão muito preocupados com essa questão do LGPD, o que é natural e necessário. E para esse tipo de desafio é muito importante a gente ter um parceiro sólido, como a IBM, né, que tem um trabalho bastante consistente de muito tempo, né, com uma cobertura global, preparado com soluções aderentes para esse tipo de negócio, né, Tarek? Puxa vida, olha, eu acho que esse é o tipo de desafio que eu não consigo imaginar que as empresas não tenham como não enfrentar, né? Muito legal. Rapaz, se a gente continuar aqui, eu vou acabar tirando muitas certificações de história. Esse elevador aqui funciona mesmo, né? Que bom que eu pude ajudar. Conta com a gente. Muito bom, obrigado, hein? Até mais. Tchau, tchau.